Olá, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite. Começando aqui mais um Ana Miel, que Entre Visitas. Hoje vou receber a nossa vereadora Luana Alves. Luana Alves, que é psicóloga de formação, é militante do movimento negro. Nós militamos juntas na Marcha de Mulheres Negras aqui de São Paulo. E hoje ela está vereadora aqui no município de São Paulo, nos representando aí na Câmara Municipal. Ela já está entrando aqui, eu vou tentar adicionar. Oi, Luana, tudo Oi, bem? Ana. Tudo certo, companheira? Como é que você tá? Dá pra Tô me ouvir bem, bem? menina, tô te ouvindo bem. Quero pedir desculpas aí você e a todo mundo que está chegando aí, que atrasou um pouquinho por problemas técnicos do meu aparelho celular, mas Acontece. conseguimos resolver. Tranquilo. Bom, Luana, estava aqui te apresentando, falando que você é psicóloga de formação, né, que você disputou aí as eleições 2020, foi eleita, aproveito para parabenizá-la por sua Obrigada. eleição, e agora está nos representando na Câmara Municipal e é líder da bancada do PSOL na Câmara, né? Então, Sim. vou abrir aí uns minutinhos, se você quiser se apresentar mais, fique à vontade. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite. Eu sei que esses problemas técnicos acontecem, mas a gente está conseguindo conversar, isso que importa. Bom, sou Luana, sou militante do PSOL, assim como a Ana. Sou militante desde 2014, entrei no partido com 18 anos, e passei a militar de uma forma constante, assim. Me formei em psicologia, fui trabalhar no SUS, fui trabalhar em atenção básica e segui, enfim, na militância partidária, né? Tivemos uma campanha, né, no ano passado, uma campanha bastante vitoriosa, aliás, para o partido inteiro, né? E eu acho que é seguro dizer, mesmo para a esquerda na cidade de São Paulo, né? Porque a gente enfrentou aí o Bruno Covas, né, tentando a reeleição, uma máquina de mentiras, uma máquina de, enfim, usar todo tipo da miséria da população de São Paulo para conseguir se eleger. Então, o que a gente fez foi muito grande, né? O Guilherme Boulos tendo aí 2 milhões de votos, 40% contra um trator de mentiras, um trator enfim, de uma campanha de uma máquina milionária, que foi a campanha do PSDB aqui em São Paulo. Então, o que a gente fez foi muito forte, assim, muito, muito forte. Todas as campanhas, inclusive. Maravilha. Bom, nosso bate-papo de hoje é sobre a pandemia, né? Você que é aí uma militante também da área da saúde e agora como liderança do pessoal na Câmara. Estamos acompanhando, né, o que tem acontecido aqui na cidade de São Paulo, completando aí um ano, né, de pandemia da Covid-19. Me lembro que logo no início do ano, no início da pandemia, né, em março de 2020, embora o governo federal não tenha dado nenhuma atenção, né, não tenha feito nenhum planejamento, me lembro que tanto o governo do estado de São Paulo quanto o prefeito do estado de São Paulo saíram um pouco na frente no sentido de tentar, né, garantir aí algum direito à população paulistana e paulista, mas o que a gente foi vendo ao longo do ano, ao longo da pandemia de 2020, foi um afrouxamento cada vez maior, né, dos processos aí de distanciamento social, muito atrelado, obviamente, à dificuldade, né, que esses dois gestores, né, têm de se comprometer com a saúde da população, né, então eles estão muito mais interessados em se comprometer com os interesses, né, das corporações comerciais, industriais, do que com a saúde da população. Então, assim, embora muitos de nós tenham tido o privilégio, né, de conseguir ter o direito ao distanciamento, conseguir fazer trabalho de home office, é o meu caso, por exemplo, a maioria, mesmo em 2020, teve que seguir pegando transporte público lotado, né, mesmo pesquisas em São Paulo apontando que o transporte público na capital era um dos meios de maior transmissão, né, do coronavírus. E agora
né, 2021, em função dessa dificuldade de estabelecer um fechamento mais rigoroso. O que foi o carnaval, né? A gente não teve o carnaval Exato. festivo nas ruas, mas bastava olhar para o noticiário para ver como as praias ficaram absolutamente lotadas, Sim, né, sim, em algumas cidades. sim. Então, eu queria primeiro começar o nosso papo por aí, né, para você falar um pouco dessa perspectiva, olhar um pouco para a cidade de São Paulo, um pouco para o estado de São Uhum, Paulo, né, a partir aí da gestão do sim. Bruno Covas e do João Dória. Claro. Eu acho que é impossível não começar pelo governo federal, né, Ana? O povo brasileiro nunca teve a chance de fazer, de fato, um isolamento social. Primeiro porque o presidente falava que isso era besteira, que isso era coisa de fraco. Né? Começa por aí. Né? Então, o presidente que se colocou desde o início contra a única medida, né, reconhecida no mundo, né, que poderia frear, pelo menos, o avanço do coronavírus, que era o isolamento social, que era o distanciamento. Então, primeiro, o presidente foi contra. Segundo, a gente não conseguiu ter políticas econômicas para garantir esse distanciamento, para garantir esse lockdown. Então, o auxílio emergencial do ano passado, de R$ 600, que foi uma vitória da oposição, não do Bolsonaro, é sempre bom lembrar isso. Se dependesse do Bolsonaro era R$ 200, se dependesse do Paulo Guedes era zero. Então, o que aconteceu é que isso conseguiu dar algum tipo de apoio econômico para uma crise social muito forte, mas não garantiu o isolamento, não garantiu que as pessoas ficassem em casa. Né? Então, essa foi a grande barbaridade. Esse foi, para mim, a grande política de genocídio. Né? E o que acontece é que aqui em São Paulo, o Dória tenta aproveitar para se colocar como um presidenciável. Né? Enfim, nossa, o Antônio tá de Moçambique. Oi, Antônio. Eu vi aqui o comentário. O Dória tenta se Saudações a colocar. Moçambique. Saudações. O Dória tenta se colocar como um possível presidente de 2022. E é para isso que ele está se contrapondo ao Bolsonaro, supostamente se contrapondo. Por isso que ele saiu na coisa da corrida da vacina, que, aliás, também é importante ficar registrado, foi uma vitória dos pesquisadores do Instituto Butantan e não do Dória. Aliás, em anos anteriores, o Dória estava cortando dinheiro do Instituto Butantan, então foi uma ação heróica dos pesquisadores da Universidade Pública Brasileira, junto com uma farmacêutica, uma empresa farmacêutica chinesa. Então, o que acontece é que, de fato, nessa guerra política, o povo brasileiro está perdendo. Né? Nessa guerra, quem é o alvo somos nós. É quem está na periferia, quem não tem condição de acessar o serviço público, é quem não tem como parar de trabalhar, quem não tem como parar de pegar ônibus, quem tem que cuidar de idoso e de criança ao mesmo tempo. Então, a gente que é grande vítima nessa guerra eleitoral que esses dois homens de política genocida estão fazendo. Então, o que acontece é isso. Aqui em São Paulo, a gente está vendo que o Bruno Covas segue a cartilha do Dória, segue mesmo, assim. Então, por exemplo, a gente teve uma votação, a Ana também está, enfim, na liderança do PSOL, né? A gente teve uma votação de renda e o Bruno Covas não aceitou nenhum tipo de melhora da política de renda municipal, ficou R$ 100, R$ 100 apenas, né? E só para quem tem CAD único. Ou seja, pegou 1.200.000 pessoas, não pegou uma camada nova que algumas pessoas estão chamando de novos pobres, né? Enfim, pessoas que perderam o emprego rápido, autônomo que ficou sem renda rápido, gente que não tem CAD único, que nunca foi inscrito no Bolsa Família, nem no BPC, nem em nenhum outro benefício, mas que nesse momento de pandemia perdeu renda, perdeu trabalho, que recebeu auxílio emergencial. Porque aqui em São Paulo, 2,5 milhões de pessoas receberam auxílio. 2,5 milhões, quase 3. Né? Então, o que a gente queria, o que nós, o pessoal, a gente queria, era que o benefício, a renda aqui em São Paulo fosse R$ 350 por pessoa e atingisse 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. E era um critério parecido com o do auxílio emergencial. Né? Então, seria um programa muito mais completo e o Bruno Covas rejeitou. O que mostra que não tem política séria também de permanência em casa. Né? Porque como é que as pessoas vão ficar em casa num país que o mercado de trabalho é informal? Quase todo mundo é informal, ainda mais está ficando cada vez mais, né? A gente tem essa possibilidade porque, enfim, a gente está numa situação de um certo, acho que privilégio não é uma palavra para se usar, mas é muito diferente da maioria do povo, né? Mas o que acontece é que é isso, é uma política também muito genocida, né? O que a gente percebe também é que o Bruno Covas segue vendendo, né, dinheiro, né, dando dinheiro do SUS para organizações sociais que não dão o retorno que deveriam dar. Então, eu estou na Comissão de Saúde, né, da Câmara Municipal, e o que acontece é que a gente vê que grande parte do dinheiro da Secretaria Municipal de Saúde vai para o OS. Né, OS que não comprovam todo o trabalho que tem que executar. Né, e OS que estão, enfim, enfiadas em uma série de esquemas, de denúncias de corrupção, enfim. Então, o que acontece... Inclusive envolvendo o subprefeito, vice-prefeito, né? Exatamente, exatamente. Então é isso, né? Dinheiro da saúde pública para agradar os empresários amigos do vice-prefeito. Então essa é a política do Covas.
E amanhã, Luana, começa a fase vermelha, né? Então, o governador João Dória decretou aí a fase vermelha, com o Mais ou fechamento, menos, né? né, pois é, o fechamento do comércio, inclusive de shoppings, né, que foram um dos primeiros a abrir em junho do ano passado, sobre muitas críticas nossas, inclusive, quando os shoppings abriram em junho, no primeiro ano. E agora vai, né, amanhã a gente entra em fase vermelha, e o que mais assusta, né, a toda a população em relação aos critérios da fase vermelha é a manutenção das escolas abertas. Então, assim, eu estava dando uma pesquisada aqui, são mais de 500 casos, né, de Covid-19 nas escolas municipais de São Paulo, desde a retomada no início, em fevereiro. Então, são mais de 500 casos, 370 de professores, o restante de alunos. Né? E o Dória, em nível estadual, quer fazer uma fase vermelha, mas mantendo aí as escolas abertas. Acredito que isso, de fato, é uma política genocida, né? Porque uma amiga minha, inclusive, que é professora da rede estadual, a gente tomando um café nessa semana, ela disse o seguinte: Ana, eu estava dando aula e aí um dos alunos veio até mim e a gente começou a conversar e ele me disse o seguinte, que a mãe dele, a tia dele e o irmão dele estavam com Covid em casa. E ele estava indo para a aula, né? Então, assim, as chances desse menino estar contaminado são altíssimas. E aí ela reportou o caso para a coordenação escolar. Mas o que você faz, né? Você vai proibir os indivíduos individualmente de ir para a escola, né? Porque é isso, você não tem como ter esse controle a não ser quando todo mundo estiver vacinado, né? Então, acho que uma das grandes lutas, das grandes brigas que nós vamos ter que fazer na próxima semana, enquanto bancada, né, do pessoal municipal, é lutar aí pelo fechamento das escolas. O que você tem discutido sobre isso? Você que propôs, inclusive, um projeto de lei para estabelecer o lockdown, né, na cidade, então queria que você falasse um pouco sobre isso. Propus o projeto de lei porque a gente avaliou, conversando com profissionais de saúde, conversando com especialistas em epidemiologia, que essa era a única alternativa a ser tomada, né? Porque o que acontece é que os números estão se acelerando muito rapidamente, né? Não tem nesse momento uma previsão de queda nas próximas semanas. O que vai acontecer é que o sistema de saúde de São Paulo está começando a colapsar. Quando a gente fala colapsar, eu sempre falo isso, mas nunca é demais repetir. Colapsar, gente, não é demorar atendimento, não é marcar consulta daqui a 2 meses, não é uma pessoa te atender mal. Colapsar é um baleado, uma pessoa que está numa emergência de vida e morte, chegar num serviço de saúde e não ter quem atenda. E não ter capacidade de absorção. São emergências, urgências não poderem, enfim, ser atendidas. São pessoas que precisam de leito, porque estão numa evolução grave de uma doença, não conseguirem vaga na UTI. É isso que já está acontecendo em São Paulo. Né? A gente, na posição de vereadora, de estar na Câmara Municipal e de ser um mandato responsável, entra em contato com uma série de relatos. Ana, nessa semana, a gente me mandando mensagem, como é que eu faço para ter vaga? Como é que, assim, gente que fala, olha, a minha cunhada está com o meu cunhado, que está evoluindo, que está em casa, que não consegue vaga, que não consegue dormir, que está sem respirar, que está em casa. Isso não é um relato que chega um, que chega dois, mas chegam vários no e-mail. E eu não vou expor em rede social, porque as pessoas têm direito à sua privacidade, mas o que acontece é aterrorizante. Né? Profissionais de saúde que falam a mesma coisa. Né? Acho que a gente não conta casos pessoais, mas dá para falar números. O próprio colega Celso Gianazzi comentou, só no dia de ontem, deu entrada 50 pessoas no HSPM, 9 professores. E não eram pessoas que simplesmente estavam com Covid, estavam com Covid grave. Né, eram pessoas que estavam evoluindo mal, pessoas que podem ser que precise de UTI, que pode ser que precise de intubação, de algum tipo de... Então, assim, o que acontece é grave. Por isso, pra gente, tem que ter política séria de lockdown para, enfim, evitar um colapso maior do sistema de saúde. Tem que ter abertura de leitos, estamos propondo isso nessa semana, nós como bancada do PSOL, a abertura de leitos emergenciais, tem que voltar ao hospital de campanha, e a gente quer hospital de campanha organizado, diferentemente do que foi no ano passado, que tinha técnica de enfermagem fazendo plantão de 12 horas sem comer, porque foram esses os relatos que eu ouvi, todo mundo sabe que foi isso que aconteceu. Ou então, hospital de campanha que contrata uma empresa, uma OS, para gerir, e a OS contrata uma outra empresa para contratar o profissional.
Foi a quarteirização que aconteceu no hospital de campanha do ano passado, né? Que prejudicou, obviamente, o trabalho dos profissionais. Então, o que a gente quer, enfim, tá cobrando, tá propondo é que a gente precisa de leito, a gente precisa de lockdown, a gente precisa de escola fechada nesse momento. Não tem como deixar aberta. Essa medida, essa atitude do Dória deixa óbvio como o interesse dele é eleitoreiro, né? O Dória está sendo pressionado principalmente pelos donos das escolas privadas que estão pedindo retorno, porque está tendo inadimplência das pessoas que têm filhos em escolas privadas e que existe, e estão pressionando pelo retorno. E o Dória conta com tudo quanto é grupo político para apoiar ele em 2022. Mesma coisa, Ana, a coisa dos templos religiosos. Né, os templos religiosos, nesse momento... Eu ia falar disso também. Exato. As pessoas podem exercer a espiritualidade delas em casa. Né? Só tem uma coisa que explica isso. O Dória quer o apoio dos líderes religiosos para 2022. Só isso explica. Exatamente. Até porque, como eu comentei mais cedo, inclusive na reunião da bancada, o que não falta na TV aberta brasileira é culto, missa, pregação religiosa. Então as pessoas podem, né, manifestar a sua fé em casa, né, dentro do seu lar protegido, sem estar se expondo ao coronavírus. E 30% da capacidade máxima é muito alto se você considerar que os templos aqui em São Paulo, eles são templos com uma grande capacidade de pessoas, né? Então 30% ainda é muito alto. E muitos idosos, né, Ana? Muitos idosos, exatamente. Então tem um acordo plenamente que a gente também precisa incluir aí os templos religiosos, no lockdown, no fechamento, nas restrições de circulação aí do próximo período, que seja por 21 dias para a gente poder conter essa fase absurda, né, de 2.000 mortos por dia, que é o que a gente chegou ontem, 1.910 mortos nas 24 horas de ontem. Hoje eu espero não ter ultrapassado isso, mas tem uma matéria do Valor Econômico de hoje, né, em que os próprios analistas da cúpula do Ministério da Saúde, absurdo, né, que eles estejam olhando para isso e não tenham feito qualquer tipo de planejamento em relação à vacinação em massa da população. Os próprios analistas do Ministério da Saúde, da cúpula do Ministério da Saúde, estão prevendo 3.000 mortes por dia nas próximas 2 semanas. Então, assim, a gente... Lockdown, nesse momento, não é só uma palavrinha, é uma necessidade, é um direito, né, para que as pessoas possam, né, passar por essa fase mais difícil da pandemia com alguma possibilidade aí, né, de manter sua saúde, de manter sua integridade. E esse lockdown ele tem que vir acompanhado de uma política, né, de economia, uma política que possibilite essas pessoas, como você bem falou, a maioria, né, do serviço informal, para que elas possam ter uma renda, né, justamente nesses dias que elas vão ficar em casa sem conseguir ganhar, né, o seu dinheiro pela força de trabalho. Exatamente. E, bom, o pessoal tem discutido aí uma série de ações para a semana que vem, né? Sim, então, eu queria que você falasse um pouco disso e como liderança, né, o que o pessoal vai fazer na Câmara Municipal de São Paulo para tentar, né, fazer esse enfrentamento aí para o fechamento de escolas e templos religiosos. Exato, Ana, a gente tem a nossa plataforma pela vida, que é uma série de medidas, né, que o pessoal vai batalhar e vai ser a nosso principal foco de prioridade, não só na semana que vem, mas muito provavelmente nas próximas semanas, infelizmente. Então, primeiro, fechamento imediato das escolas. A gente está estudando alternativas jurídicas para isso, né? Hoje a gente conversou novamente com o jurídico dos mandatos, né, da liderança do partido, e a gente sabe que pode ser que a gente tenha que fazer algumas medidas jurídicas de impacto, que a gente está estudando como é que a gente faz. Mas tem brecha, tem jogo, porque a gente sabe que foi uma queda de braço, inclusive dentro do governo estadual, a coisa das escolas, porque o secretário de saúde era contra. O secretário de saúde, enfim, era contra deixar as escolas abertas, né? E o João Dória, junto com o Rocieli, mantiveram a postura de deixar a escola aberta nessa queda de braço. Então, a gente sabe que tem possibilidades de disputa, de brecha, e que a gente pode, via ações jurídicas de impacto, né? Não sei se o jurídico me deixa falar, mas a gente vai estar entrando com algumas ações na próxima semana. Além disso, a própria denúncia que a gente faz. A gente sabe que vai ser necessário a gente denunciar o que está acontecendo nas escolas. Eu acho que é possível colocar isso aqui, não tem problema.
A gente não aceita que os vereadores tenham a opção de estar participando das sessões de forma online, do conforto da sua casa, enquanto os professores têm que se expor nas escolas sem nenhum tipo de cuidado sanitário, né? Então a gente vai, na próxima semana, a gente está participando de sessões online, né? A gente vai participar de sessões online em frente a escolas. As escolas que estejam abertas, eu vou lá para frente, vou participar da sessão online ali. E os outros vereadores do pessoal também, para denunciar esse absurdo que é de estar escola aberta enquanto os vereadores de São Paulo têm o direito, enfim, de se manter no conforto das suas casas em segurança. Então, para a gente é uma medida, assim, digamos que desesperada, de dar visibilidade sobre essa questão, para nós é necessário. A gente também tem o nosso projeto relativo enfim, à economia da cidade, primeiro da renda, né, Ana, que é muito fundamental, que a gente está reapresentando de ter um valor maior para a renda de São Paulo, para as pessoas se manterem em casa. E a gente também está tendo projeto de linha de crédito para pequenos comerciantes. Isso é muito importante, por quê? Porque o pequeno comerciante, o microempresário, né, esse nome, microempreendedor, são os autônomos, são as pessoas que têm um PJ, que tem MEI, geralmente o pessoal que tem MEI, e que presta serviço, que vende produtos, e que está muito impossibilitado nessa pandemia. A gente quer, sim, que a prefeitura dê um apoio para essas pessoas que são autônomas, que estão sofrendo, que são MEI. Então, a gente está fazendo esse projeto de lei, está apresentando, enfim, a Câmara permitindo à Prefeitura criar um fundo especial de apoio aos microempreendedores e pequenas empresas, né? Que seja crédito subsidiado. A gente quer que tenha crédito subsidiado durante esse momento de pandemia, que é para garantir, né, principalmente que o pequeno comerciante, que é quem emprega mais, quem lucra menos e quem mais, enfim, se ferra numa situação dessa, que ele consiga ter algum tipo de apoio da prefeitura, dos governos, em que, em sua maioria, são mulheres, né? São pessoas periféricas, são mulheres negras que tentam ter o seu negócio e não conseguem nesse momento de pandemia. Então, para nós é necessário também o crédito subsidiado. A gente também quer, obviamente, aumento do número de leitos. Aumento do número de leitos precisa, é necessário. Hospital de campanha, acabei de ver o Dória dizendo que ele vai fazer um anúncio na segunda-feira relativo a isso. Acho que você deve ter visto também. Enfim, algo que todos nós estávamos esperando, né? A gente espera que isso se cumpra, a gente espera que, de fato, essa ação seja efetivada por parte do governo Dória, e que foi feito da última vez, né, Ana? Em parceria com a prefeitura. Então, a gente sabe que a prefeitura tem um papel grande no hospital de campanha. Agora, a gente quer também, né, e vamos estar cobrando por isso, caso retorne ao hospital de campanha, que ele seja, enfim, feito de uma maneira mais bem planejada, né? Não ter hospital de campanha, por exemplo, na Zona Leste, não ter na Zona Norte, que é onde tem milhares, literalmente, de casos, e infelizmente centenas de óbitos, é um contrassenso. Precisa ter hospital de campanha nesses lugares, né? Eu lembro que no ano passado, Ana, eu estava conversando com gente que trabalhou em um hospital de campanha. Eu lembro o drama que era na hora de liberar, na hora de dar aula, na hora que, felizmente, a pessoa conseguia evoluir bem, e muitas vezes não tinha dinheiro para voltar para casa. Gente que morava na Zona Leste e precisava pegar ônibus, e não queria pegar ônibus. Assim, tinha medo de pegar ônibus. Porque como é que você poderia... Você iria infectar as pessoas ao seu redor. Assim, existia esse risco, né? Então, teve, enfim, funcionário que fez vaquinha para ver Uber e mesmo assim vai capaz de infectar o Uber, né? Uber para paciente. Porque a pessoa não tinha como ir para casa do hospital de campanha, que ficava ali no AMB. Se a pessoa morava em Guaianazes, como é que fazia para se deslocar até lá? Então, é muito grave que não tenha hospital de campanha em regiões periféricas. A gente quer que isso aconteça, a gente também está cobrando por isso como bancada do PSOL. E nosso foco nessa semana vai ser esse. A questão das escolas é muito grave para nós, né? Muito, muito grave. A gente não vai desistir. A gente tem sofrido uma série de retaliações políticas em relação a isso, né? Retaliações graves aos mandatos do PSOL, às pessoas, aos parlamentares que apoiam a luta de educadores, mas que saibam, pode fazer perseguição, nós temos mandatos, nós somos eleitos, não vão tirar nossos mandatos, as nossas mandatas por apoiar professoras e professores que corajosamente se colocam contra uma gestão criminosa. Então vamos seguir apoiando, não aceitamos intimidação, não aceitamos retaliação, a gente segue em apoio. Aliás, essa semana nós tivemos uma retaliação, né, a esses professores que são, né, digamos assim, lutadores, né, porque muitos que são professores estão comissionados em mandatos legislativos justamente para ajudar na construção da pauta da educação, para acompanhar a pauta da educação, foram descomissionados, né, desses cargos, sendo obrigados a voltar para as salas de aula.
esse decreto, Exato. né, assinado aí pelo prefeito Bruno Covas essa semana, é uma clara retaliação à Claro, categoria, né, porque está claro. fazendo greve, Foi. né, greve sanitária. Então não tem outra explicação nesse momento a não ser retaliação política contra esses profissionais, sobretudo porque esses que estão muitas vezes liberados, né, para fazer política são aqueles que estão na linha de frente, né, das organizações, da organização política da Sim. categoria, da produção das políticas públicas. Uhum. Então, foi sem dúvida uma retaliação aí que os professores sofreram essa Exato. semana. Foi uma tentativa de se vingar, né, de alguma forma, dos mandatos que estão apoiando a greve dos professores. E a gente não cai nessa, a gente não vai deixar de apoiar. Né? É bom que saibam que a gente não deixa de apoiar, pelo contrário, na próxima semana essa luta vai ser intensificada. Né? E é importante colocar, a gente está falando de medidas, teve uma fundamental que eu não falei da primeira fala, que é a contratação emergencial de trabalhadores da saúde, Ana. Essa é uma necessidade urgente. Eu acabei de ver, né, a gente viu a declaração do secretário estadual de saúde, em que ele fala que é uma guerra, que a pandemia é uma guerra, e que ele pede para os conselhos de classe, que é o Conselho de Medicina, de Enfermagem, CREMESP, COREM, para ajudarem com voluntários. Né, voluntários para ajudar agora nesse momento de pandemia. Secretário, como é que você consegue, no momento em que você está trabalhando para um governo que retirou o dinheiro da saúde, pedir por voluntários e não cobrar do João Dória, que tem a verba para contratação de trabalhadores da saúde? Aliás, esse foi um projeto que foi o primeiro que eu assinei, né, e que a bancada toda apoia, que é o projeto de contratação emergencial. Porque o que acontece nesse momento é que os profissionais estão no limite. No limite, né? Primeiro porque com a Covid, vários profissionais se afastaram do grupo de risco. Profissionais que têm acima de 60 anos, que seguem trabalhando, se afastaram, né? Ou que têm comorbidades mais graves, se afastaram, né? Profissionais que estão em burnout, que estão estafadas, eu digo estafadas principalmente porque são mulheres em sua grande maioria. Sem contar as que adoeceram, algumas vieram a óbito. Tem um dado assustador, Ana, que coloca, né, uma pesquisa internacional, se eu não me engano, da John Hopkins, eu vou confirmar, mas que coloca que 1/3 dos profissionais de enfermagem que morreram no mundo inteiro, 1/3 é brasileiro. Dos profissionais de enfermagem que morreram no mundo inteiro, né? Que é a categoria mais numerosa do sistema de saúde e enfermagem, que é composto aqui no Brasil majoritariamente por mulheres negras, técnicas, auxiliares, mulheres que estão ali no cotidiano, que muitas vezes ficam sem EPI, que pegam trabalho pesado, que são sobrecarregadas, que são as que estão coordenando o esquema de vacina. Aliás, é importante falar isso, as mulheres da enfermagem estão coordenando o sistema de vacina na cidade de São Paulo, né? Tive contato também com algumas que estão no drive-thru, ali do Pacaembu, e é coisa também, 12 horas sem intervalo. Plantão 12 horas sem intervalo porque não tem quem cubra. Né? Então, nesse momento, precisa de contratação emergencial de trabalhadores da saúde. Isso é uma questão de sobrevivência. Né? Não dá para, por exemplo, fazer o que o governo está fazendo, que é acelerar a formação da enfermagem e da medicina para quem está no último ano da universidade e não ter vaga para contratar. E não tem como colocar essas pessoas para, de fato, trabalharem. Né? E o que a gente quer é que, inclusive, esses novos formados que entrem no serviço contem com apoio técnico, né? Contem, né, de fato, com, enfim, um apoio. A Luciana Carvalho falou, aqui no Amazonas são proibidos de tirar férias. Aqui em São Paulo também, Luciana. Não estão tirando férias porque não tem quem cubra. E ninguém quer deixar o colega na mão. Então, a situação que a gente está vivendo é desesperadora. Precisa contratar trabalhadores da saúde. Pedir voluntário, na minha opinião, é um escárnio. É um deboche. É um desrespeito com as trabalhadoras. Assim como colocar mães, né, para cuidar Nossa Senhora. de escolas, né? Escolas que não têm profissionais aí contratados para limpar, para cuidar da higiene, enfim, as mães estão sendo convocadas aí para fazer esse trabalho. Um absurdo também. Luana, tenho pleno acordo com a construção dos hospitais de campanha, mas tem uma agenda, né, que nós, inclusive, defendemos na campanha eleitoral de 2020, que agora apresentamos enquanto projeto de lei, na agenda Bolos, que é a reabertura dos hospitais, né, dos hospitais municipais que estão fechados, né, porque o ano passado, né, e assim, considerando, obviamente, toda a importância e a necessidade dos hospitais de campanha. Mas, como eles são feitos em modo emergencial, muitas vezes sem licitação, né? Então, aquele dinheiro que a gente poderia ser 100 e vira 200, né? Então, se essa verba fosse investida na reabertura dos leitos dos hospitais já existentes, sobretudo, né, esses hospitais que já possuem uma estrutura, né,
colocada ali para receber os leitos, né, seria bastante importante para a cidade, né? Como é que você vê isso? É perfeito, Ana. Essa é uma plataforma que a gente defende, excelente você falar, porque o governo Covas fez a grande, enfim, genialidade no ano passado de abrir ou reabrir hospitais sem esses hospitais estarem com os leitos abertos, né? Então foi uma coisa que a gente percebeu na Zona Leste, na Lapa, hospital que, enfim, foi inaugurado pelo Covas às vésperas da eleição e que, se você vai olhar lá dentro, não tem leito, assim, ou tem muito abaixo da capacidade que poderia ter, né? Então, o que acontece é que é isso, né? São hospitais que estão reabertos e que não tem leito. Então, precisa fazer essa abertura, precisa contratar gente, precisa comprar equipamento para ter enfermaria, para ter UTI, para ter tudo o que precisa ter. Né? Isso é uma necessidade urgente, né? E que não faz por uma escolha política. Uma escolha política. Inclusive, sendo muito pragmática, Ana, esses hospitais que foram reabertos, sem estar os leitos totalmente reabertos, a prefeitura colocou na mão de OS para gerir. Todos. Todos estão na mão de OS para gerir. A prefeitura, estando na mão de OS, poderia fazer aditivo de contrato em 2 tempos. Inclusive, né, não se alteraria a relação que eles têm com as empresas da saúde. Não alteraria, seria no limite até bom para eles, né? Porque seguiriam aí dando dinheiro para os amigos empresários, mas teria pelo menos o leito reaberto. Nem isso. Nem isso eles estão fazendo. Porque é uma escolha política, né, de não aumentar o número de vagas no SUS de São Paulo. Então, isso é terrível. Também tem a questão do fechamento dos PS, né? Então, alguns hospitais estaduais tiveram pronto-socorro fechado, né? Então, o hospital, ele tem o funcionamento da enfermaria, da UTI, que são as pessoas que estão internadas, né? E ele pode ser porta aberta ou ele pode ser referenciado. Sendo referenciado, só o serviço de saúde manda. Né? Então, você não pode chegar na porta passando mal. Né? Você tem que vir de lá, uma UBS, uma UPA e enviar para lá. Mas vários que eram porta aberta, que eram PS, fecharam. Viraram referenciado. Isso é muito ruim. Né? A gente entende que alguns hospitais, né, até do ponto de vista de organização assistencial, têm que ser referenciados. Por exemplo, hospitais que lidam com saúde da mulher. Tem que ser referenciado. Eu particularmente concordo, porque é uma especialidade, né? Hospital infantil Sim. é a depender também, né? Mas hospital que tinha pronto atendimento no território e que fechou, sem ter nenhuma contrapartida para quem mora na região, é também genocídio. É uma política genocida, né? Porque o que vai acontecer? As pessoas vão passar mal, não vão ter para onde ir e vão evoluir em casa. É isso que vai acontecer. Ana, o que a gente viu no ano passado foi, eu digo um pouco nervosa, porque eu fico realmente nervosa com esse tema, né? No ano passado, pessoal do SAMU dizendo que chegava, né? A pessoa não conseguia ir para o PS, chamava o SAMU, que também está sendo escateado pelo governo Bolsonaro, o SAMU chegava para fazer o atestado de óbito. E era isso que fazia, né? Vários profissionais do SAMU. Então, ou a gente reabre PS, abre leito dos hospitais que o senhor Bruno Covas não está reabrindo, ou vai acontecer de novo. Aliás, já deve estar acontecendo. Né? Que são as pessoas, infelizmente, virem a falecer em casa. Né? Sem nem conseguir ter o atendimento, sem conseguir ter acesso à UTI, ter acesso a um tipo enfim, de serviço de saúde que é necessário. Hoje eu recebi, né, informações de 2 pessoas que estão com Covid-19 e não conseguiram leitos hospitalares, né, e estão em Aqui em UPAs, São Paulo, unidades né? de pronto atendimento, Então unidades de está pronto colapsando. atendimento. E é isso, não tem o equipamento necessário para entubar, respirar, nada disso, né? Então, fica ali na UPA com uma certa atenção, né, do corpo médico que está ali, mas não tem muito o que fazer, a não ser ligar e ficar tentando cotidianamente uma vaga aí numa UTI de algum dos hospitais. Ana, para a gente ir caminhando para o nosso final, deixa eu só ler aqui os comentários. Terezinha falando que nós duas somos ótimas. Obrigada, Ô, Terezinha, um abraço para Terezinha, você. da luta feminista em São Ah, Paulo, lembro? Grande Terezinha. isso. A Vera Regina está falando que as mães estão recebendo R$ 1.000, o que é um absurdo também, pois deixam de contratar professores, Isso, exatamente. Inclusive, isso. a Quadro de rede de São apoio. Paulo municipal, o quadro de apoio já é todo terceirizado, né? Então, você poderia estar contratando profissionais, né, para esse quadro de apoio, né? Exatamente. Estado de calamidade, 2 mulheres maravilhosas, fazem diferente. O Eric Ovelha, um abraço, querido, do Quilombo. Oi, Eric.
Bom, não tem nenhuma pergunta, então eu vou caminhar para a minha última pergunta, que é a seguinte. Bom, como é que é ser mulher negra? Você está no seu primeiro mandato legislativo. Mulher negra, jovem, bissexual, na liderança da bancada do PSOL, a bancada do PSOL que passou de 2 vereadores para 6 desse ano, né, 6, sendo 4 mandatos encabeçados por mulheres, né, e 2 mandatos coletivos, né, o Quilombo Periférico, a bancada feminista. Então, uma bancada muito diversa, né, a gente tem hoje na Câmara Municipal de São Paulo. E você, né, assumiu aí esse BO de ser a liderança aí nesse primeiro momento. E eu queria que você falasse assim, como é que está sendo isso, lidar com a heteronormatividade, né, do homem branco, paulistano, né, que está há 30 anos na política. Porque é mais ou menos esse o perfil dos outros parlamentares, além da bancada do PSOL, né? Olha, Ana, bem curioso você perguntar, porque estar na posição de liderança significa institucionalmente ter que fazer, como você tem acompanhado as tratativas, digamos, articulações, falar com os outros vereadores, falar com o presidente da Câmara. E o que eu percebo é que é isso. Primeiro, tem uma certa surpresa com a minha presença. Assim, enfim, com a minha articulação, né, com o que eu falo, com o que eu negocio, com o que eu peço, com o que eu impeço. Mas o que acontece também é que eu tô ficando numa postura de bastante dureza, assim, que eu acho que é um pouco automático, assim, que eu sinto que eu não posso... eu procuro conversar com todos os outros vereadores, inclusive porque é necessário tratar coisas de comissões, coisas, enfim, coisas do funcionamento parlamentar, mas a gente não pode demonstrar, assim, pode ser uma coisa meio pessoal de ser uma mulher preta, né, nessa posição, mas de não poder demonstrar nenhum tipo de moleza, assim, sabe, com esses caras. Então eu procuro ser polida, educada na medida certa, não, sem risinho, assim, procuro colocar as coisas da maneira como tem que ser, porque eu sinto que sem isso, eles tentam atropelar. Aliás, tentam atropelar de várias formas. Assim, eles tentam atropelar com papinho, tentam atropelar te elogiando, né? Porque é muito sutil o jogo ali, né? E a gente tem que entender que é muita raposa velha. E a gente, né, nessa posição que eu tô, de defender uma bancada que é profundamente vista com desconfiança, vista com desprezo pela Câmara, que é assim que nós somos vistos, é uma posição difícil, né? Mas ao mesmo tempo é muito forte eu saber que eu represento muitos e muitas, né? É uma coisa que eu estava até comentando numa outra live, né? Eu tenho certeza que eles nos temem, por mais que eles não demonstrem, né? Porque muitos desses caras que estão lá há 30 anos, que estão em comunidades religiosas, que não, enfim, ajudam na emancipação das pessoas, né? Que estão num esquema da velha política, eles sabem que eles se elegem com votos de pessoas que, em outra situação, poderiam votar em nós. Mulheres negras idosas, pessoas que estão na periferia, pessoas que muitas vezes votam num velho político por uma questão de sobrevivência num certo bairro, numa certa região, mas que não votam convencidas e que votariam na gente. E eu acho que isso dá medo, Ana. Eu acho que isso dá medo nesses caras, porque eles sabem que a política deles é muito frágil, a política deles é via, enfim, se aproveitar da miséria alheia, via intimidação, via esquemas de dominação territoriais muito muito coronelistas, e eles sabem que as pessoas, no fundo, não acreditam na política deles. E a gente sabe que a gente tem uma política de emancipação e de mudança radical, né? Que de fato é o que a maioria das pessoas quer, mas que, enfim, muitas vezes não conseguem ter como alternativa. Então, eu acho que a gente também mete medo neles. E a gente ainda tem um pouco mais de dificuldade de chegar amplamente, justamente porque a gente muitas vezes não tem acesso, né, aos meios necessários para chegar a todos os cantos, né? Então, às vezes, quando as pessoas nos conhecem, elas falam assim, nossa, né, que legal conhecer figuras assim que estão querendo fazer parte da política institucional, né? Falam do jeito delas, eu estou aqui falando do meu jeito, mas enfim, porque elas também se surpreendem, né? Porque elas estão acostumadas com esse modelo aí, né, do proselitismo, né, político local, né, da troca do voto por algum tipo de recompensa, né? E agora, né, nos tempos em que a gente está vivendo, quem pode criticar, né, alguém que né, infelizmente passa o seu voto em função disso, né? Porque é isso, a gente está vivendo um tempo bastante trágico, as pessoas estão passando fome, quem tem fome tem pressa, a gente sabe disso.
Exatamente. Mas que bom, Ana, conversar com você. Semana que vem, então, vai Bom rolar também. uma pressão aí para fechamento Vai. das escolas, não só semana que vem, mas eu estou falando da semana que vem porque tá aí a tática, a estratégia da bancada de pressionar para os projetos Exato. do Dória não serem aprovados, do Dória não, do Bruno Covas Quase a mesma não coisa. serem aprovados. Por isso que eu Sim. confundi. Sim. Pessoal, Ana, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio. A gente sabe que não é fácil, de fato, eu peguei um certo BO, mas ao mesmo tempo, enfim, um aprendizado político bastante forte, né? Bastante único. Eu também agradeço por isso. Eu queria deixar aqui para finalizar um apelo para todo mundo, que é, pessoal, quem puder fique em casa, quem puder, procure não estar em aglomeração. Procure usar máscara, procurem usar álcool gel, procurem falar com os seus. Eu sei que às vezes é difícil convencer familiar, convencer mãe, avô, avó, mas tentem mesmo. Assim, às vezes a gente insiste e funciona. Assim, tentem falar com todos, principalmente os idosos e pessoas com comorbidades que querem sair, que querem circular. Tentem falar o quanto nesse momento é muito, muito grave a gente se expor. E também dar o recado para as educadoras e educadores que estão vendo essa live, mães, pais, comunidade escolar, que a gente segue na batalha para a abertura das escolas não ser um genocídio como está sendo agora. A gente não é contra a educação, a gente não é contra as escolas, a gente quer que as escolas abram no momento em que isso for seguro, no momento em que der para a gente garantir isso com segurança. E a gente quer também que a aula remota seja levada a sério pela Prefeitura de São Paulo, com apoio aos professores, com internet para os alunos, que consiga de fato garantir a aprendizagem. Então, educadoras e educadores, muita força, tamo junto, a gente vai reverter isso. Obrigada, Tá Luana. bom? Obrigada a todos e todas que participaram aí da live. Estamos retomando aqui com o Ana Miel, que entre visitas. Toda semana eu vou tentar fazer um bate-papo aqui com alguém militante, ativista dos direitos humanos. Enfim, para a gente conversar sobre direitos, para a gente conversar sobre os desafios do momento atual, sobre a pandemia. Enfim, muitos temas aí que podem aparecer ao longo das próximas semanas. Eu convido todos e todas a acompanhar a gente pelas redes, né, e acompanhar as lives que a gente vai produzir por aqui. Um beijo para todo mundo, bom final de semana. E um beijo, Ana. Até Beijo. semana que vem. Beijo, gente. Até semana que vem.